Rapaziada, olha o Vascão aí, né? Que finalmente venceu, né? Também se não ganhasse do CSA tava difícil. Bateu por 3-1 e tá classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. Então bora falar dessa partida de hoje. Vamos falar aí um pouco da partida e do reflexo desse jogo de hoje. Qual foi a importância dele também pro Vasco. Como é de praxe, vamos começar pela escalação, né? Que tem algumas novidades aí, né? Porque o João Vitor estava expulso, para nossa alegria vascaína, né? E o Vasco veio escalado com Léo Jardim no gol, PH na lateral, Hugo Moura como zagueiro, ao lado de Lucas Freitas e Lucas Piton fazendo também o sistema defensivo junto com o restante, né? Na dupla de volante era Tietê e o Jair, e ali no ataque, Ryan de um lado, Nuno do outro, Coutinho pelo meio e Verratti na centroavância. Essa era a equipe do Vasco que começou a partida. E o Vasco começou naquele mesmo estilo que começava as outras partidas. Tendo troca de passe, tendo finalização e não conseguindo ser preciso ali, né? Conseguindo até colocar o Gabriel Félix para fazer uma defesa aqui, uma defesa ali. O Vasco tendo mais a bola, trocando mais os passes, conseguindo ter ali uma certa nuance do jogo ali, certo controle, ali um certo domínio, podemos dizer assim, não era algo assustador. E depois de um tempo o Vasco consegue ali, né, começar a apostar nos cruzamentos, né, que é a única jogada que o Vasco tem até o momento assim que pode dar certo, e tentando procurar o Verratti, vem um cruzamento para a área, a bola passa por toda a área e chega nele, Ryan, que, meu amigo, não vê bola, não vê nada, ele só chuta um foguete, rapaz, e bota a bola no fundo da rede. O goleiro Gabriel Félix nem viu a cor da bola, e aos 20 minutos, Ryan abre o placar para o Vasco, 1-0, um gol muito importante, né? O Vasco jogando dentro de casa, tinha empatado o primeiro jogo por 0-0 e precisava hoje buscar uma vitória para poder se classificar dentro de casa com o apoio da torcida, que fez uma festa linda, né? Um mosaico 3D, muito, cantando bastante. E na hora que fez o gol, meu amigo, aí a torcida foi loucura, 1-0. Mas parou por aí? Óbvio que não. Logo em seguida o Vasco quase fez um gol com o Nuno na jogada seguinte, quase depois chegou a tomar um gol, apesar do gol ter sido anulado. Mas o Vasco estava bem na partida, continuou pressionando, até que novamente Ryan, só que agora pelo lado direito, né, onde também foi o primeiro gol, ele vem, ele cai pra dentro, ele chuta. Aí o goleiro Gabriel Félix dá o rebote dentro da área pra quem? Pro Coutinho, que aparece dentro da área com um gol aberto pra finalizar e fazer o 2-0 pro Vascão aos 31 minutos, 11 minutos depois, o Vasco já tava lá pra fazer o 2-0. Aí a torcida foi a loucura, Coutinho comemorou demais. E parou por aí? Óbvio que não, meu amigo. O Vasco, não sei o que aconteceu, parece que estava querendo iludir mesmo o torcedor, porque não jogou isso contra ninguém, apesar de todos os adversários que o Vasco jogou não estarem no nível que é o CSA, obviamente, mas mesmo assim era um Vasco que conseguia ter oportunidade. Depois do gol, o Jair até coloca uma bola na trave, o Vasco continua tendo oportunidade, e o CSA não criava. O CSA deu uma finalização só na partida, fora aquela que foi finalizada, né, e estava impedido. Então o Vasco controlava a partida, não deixava o CSA atacar, ia pra cima, e o terceiro gol sai como, né? Uma jogada pelo lado esquerdo, Lucas Piton mais uma vez sendo muito participativo, ele rola para trás e nos acréscimos ali no último, basicamente nos finais ali do jogo, o cruzamento vem pro Tietê dentro da área, nisso que a bola chega para ele, ele adianta um pouco, tira o marcador, chuta pro gol, conta com um leve desvio para fazer o 3-0 pro Vasco, seus 45 mais um, e assim termina a primeira etapa, um Vasco bem, um Vasco jogando, um Vasco indo pra cima, e a equipe de Fernando Diniz conseguindo fazer um grande primeiro tempo. É contra o CSA? É contra o CSA. Dentro de casa também, né, vale se ressaltar isso, porque o Vasco tem um desempenho melhor dentro de casa, mesmo quando a fase é uma bosta, pelo menos o time tem uma pequena melhora, e hoje, de fato, com o jogar em casa, a torcida apoiando, um jogo de mata-mata, e ser uma equipe de um nível um pouco mais baixo comparado às outras que o Vasco jogou em casa depois do Mundial, favoreceu para que o Vasco fizesse um bom primeiro tempo. Mas o Vasco, quando volta para o segundo tempo, que é o problema, não volta com alteração, porque não teria motivo, mas volta sem parecer nada que foi o primeiro tempo. A equipe que jogou o primeiro tempo parece que foi pro vestiário e não voltou. A equipe simplesmente morreu. Acabou. Não conseguiu replicar nem 10 a 15% do que foi no primeiro tempo. Então parece que no primeiro tempo os caras deram a vida. Não sei se deram a vida, mas jogaram muito bem. Dentro do que tinham que se propor a fazer. Conseguiram um placar bom e garantir isso, que foi o 3-0. Mas no segundo tempo, de fato, acabou, né? E começa, e com menos de 5 minutos de jogo, vem um cruzamento
na área e no escanteio, né? E o Brian, né, cabeceia pro fundo da rede e faz o primeiro gol, né? E o único gol do CSA logo ali no início do primeiro tempo. Isso mostrava como que o Vasco estava ruim, né? Ruim, porque o Vasco já logo toma esse gol. E também, cara, se você for ver o lance, tipo assim, não é que o CSA tava todo mundo na área. Ele tinha uma galera ali, mas ele tava rodeado de 3 jogadores do Vasco. E ele consegue subir sozinho para cabecear. Notoriamente um erro ali de marcação que o Vasco toma o gol. Depois do gol ali, o CSA tem uma chance aqui, ou ali, outra ali, né? Uma cobrança de falta que passa perto. Mas o restante do jogo foi o quê? O Vasco preferindo ter a bola, porque quando o Vasco tem a bola, automaticamente o CSA não tem a bola. Isso é uma frase até meio tosca de se falar, mas é a verdade, obviamente, né? E como o CSA não tendo a bola, a equipe do CSA não cria. Então o Vasco foi lá e começou a ter muito a posse da bola. Tanto que o jogo Vasco terminou aqui, com as estatísticas que eu tô vendo, 72% de posse de bola. O Vasco ficou rodando muito a bola, chegava uma vez ou outra ali, colocou o Gabriel Félix para fazer uma defesinha aqui no meio do segundo tempo, duas ali mais pro final, quando foi fazendo algumas alterações que deram um pouquinho de gás ali para a equipe. A entrada do Garré, a entrada do David, que para mim não entrou muito bem, mas o Puma também entrou, se não me engano, o Thiago Mendes também, o Cocão mais ali pro final. Então o Vasco fez essas alterações mais pro final mesmo, né? A do Garré e a do David, que foram ali, exatamente ali na metade da segunda etapa, mas era um Vasco ali pouco criativo, um Vasco que tinha muito a bola, já com essa ideia de vamos cadenciar o jogo aqui para garantir o resultado, já para não dar cagada de tomar outro gol e o jogo começar a ficar apertado. Essa era a filosofia do Vasco para ir para o segundo tempo, ainda mais depois que tomou um gol, né? Tomou um gol muito cedo quando voltou do segundo tempo. E o Vasco sabe como é que é, né? Para desmoronar essa vantagem de 3 gols é fácil, né? Porque o Vasco já tomou um empate em partidas que estava vencendo por 3-0 esse ano, então, né? O Diniz teve essa, ou não sei se foi o Diniz, a postura dos jogadores, a postura do time foi essa, né? De querer ficar com a bola para não ter que se indispor, né? E ter que se desgastar quando o CSA tinha a bola. Obviamente o CSA tinha a bola em certos momentos, mas o Vasco até que soube controlar muito bem, né? Fora essa cobrança de falta e o gol do CSA, não houve nenhuma grande assim intervenção do goleiro Léo Jardim, né? E uma atuação muito boa do Vasco no primeiro tempo, uma atuação muito ruim no segundo tempo, né? Para dizer o mínimo. E a partida terminou assim, num equilíbrio. Se você fosse dar uma nota, no primeiro tempo nota 8, 9, e no segundo tempo nota 1, 2 ali, se você for fazer uma média, um 5, né? Uma partida do Vasco que essa vitória, ela é muito importante em dois aspectos. O Vasco se mantém vivo numa competição que é importante para o clube, onde sabe que se fizer jogos assim, que é o placar que importa, é a classificação que importa, consegue ir longe, como o Vasco conseguiu fazer ano passado. Não sei se o Vasco vai fazer a mesma campanha do ano passado, mas quem sabe consegue ir um pouco longe, né? Também outro fator importante, uma vitória num momento interessante, independente, porque se perdesse hoje aí sim que ia afundar mesmo na crise, ou se fosse eliminado, né? Caso empatasse, fosse para os pênaltis e perdesse, né? Mas aí é uma vitória que é para iludir mesmo, né? Mas o torcedor sabe, porque o segundo tempo provou, né? Se o Vasco tivesse feito um bom segundo tempo, o torcedor poderia estar iludido, como ficou iludido no primeiro tempo, de fato, né? Mas também é importante para dar uma aliviada para os jogadores em si, porque tá numa sequência ruim, não tinha ganhado após a disputa do Super Mundial ali, né? Após a volta, depois da parada para o Mundial, né? Então é uma vitória que tem esse significado, além também do peso na classificação na Copa do Brasil, como eu disse, mas também no peso financeiro. O Vasco ganha isso, não me engano, não sei se é 4 milhões, 5 milhões, valor entre 3 a 5 milhões de reais aí, que ajuda na conta, né? É menos possivelmente menos uma venda de campo, né? Travei aqui, mas é porque o Vasco estava tentando vender o mando de campo lá para o Mané Garrincha, para o jogo contra o Bahia, então esse dinheiro poderia ajudar para evitar essas vendas de mando de campo, porque essa partida hoje mostrou como que mesmo a equipe estando mal, mesmo a equipe não jogando tão bem, quando entra dentro de São Januário, consegue jogar minimamente melhor do que quando joga fora de casa, do que quando joga no Mané Garrincha, do que quando é mandante e não joga em casa. Então essa partida mostra como que é importante o Vasco ter São Januário como um lugar para conseguir vitórias / pontos, né? Se for jogar Campeonato Brasileiro, importante, né? Uma partida, assim como eu disse, que é um primeiro tempo que não reflete o que é o Vasco até o momento, mas um segundo tempo que mostra o que é o Vasco, né? Mas também mostra que tem como jogar direito se o time querer.
porque dava para ver que no segundo tempo o time não queria, né? É isso a análise, né? Agora o Vasco aguarda e descansa para jogar no domingo, Dia dos Pais, 4 horas contra o Atlético Mineiro, né? Essa é a próxima partida do Vasco, a partida em casa, inclusive, né? Então é isso, se você quiser deixar um like aqui, tem vídeo curto aqui no canal sobre essa partida, vai ter também um texto sobre isso, não sei se quando você está vendo esse vídeo o texto já saiu ou não lá no canal, que é uma análise basicamente escrita da partida, mas é isso, valeu!